nosso canal. E então é isso, boa noite, gente. Vamos dar início aqui a nosso episódio 42. O tempo está passando, hein? O tempo está passando. 42 da nossa série A Arte Conecta. E hoje a gente vai falar sobre quais são as 7 fragilidades psicológicas que a arte pode remediar. E a Gabriela colocou aqui o canal do YouTube, para quem quiser ir no YouTube seguindo esse link. E então essa é a temática, tá? As 7 fragilidades psicológicas que a arte pode remediar. Eu sou o João e trabalho com arte desde criança, compartilhando aqui algumas ideias com vocês. Amo o que eu faço e espero que vocês amem também, porque esse conteúdo está interessante. A ideia desse conteúdo, ela faz parte aí da nossa promessa de convidar você para fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. A gente colocou uma provocação aí na divulgação, né? Se você, para ser contemporâneo, você precisa entender de arte contemporânea. Eu estou até fazendo essa pergunta para algumas pessoas e ver o que as pessoas acham. E dá para ser contemporâneo sem entender de arte contemporânea? Talvez, mas entendendo de arte contemporânea é difícil você não, sobretudo da mais recente, assim, né, dos últimos 10 anos aí, é difícil você não ser contemporâneo se você estiver alinhado com esse conteúdo. E vamos dar sequência aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouco e compartilhar um pouco ali dos conhecimentos ali dos 3%, e a gente vai falar um pouco sobre arte como terapia, e é algo que eu gosto de lidar com cuidado, porque acho que às vezes tem é fácil a gente, né, falar de arte e acabar confundindo as coisas. E às vezes, né, tem gente que faz arte como terapia e acha que aquilo deve ser história da arte. Tem coisas que é feito como terapia e vira mesmo, e às vezes a gente vê, né, esse aspecto terapêutico sendo considerado arte quando ele é mais terapêutico do que artístico. Acho que é uma coisa delicada, mas é um conteúdo interessante. Eu achei que valia a pena compartilhar. Fui apresentado num evento aí na sexta-feira, numa festa, para a prima do Alain de Botton, que é esse pensador francês que é responsável aí por esse livro. Há uns anos atrás me deram 2 vezes esse livro, tanto em português quanto em inglês. Tem um conteúdo totalmente colonizado, assim, é só europeu, assim, não tem uma outra coisa americana, mas é totalmente colonizado, totalmente antigo ali, de moderno para trás. Acho que não tem nada, estou até folheando aqui para ver, acho que não tem nada contemporâneo, e acho que o mais contemporâneo que eu encontrei, acho que foi o site Tumblr. Estou até vendo aqui, não tem nada. É curioso o cara falar em arte como terapia, sendo que é algo que a gente vai ler e vai ficar achando que os colonizadores são o máximo e que nós não estamos à altura. Então a gente vai sair deprimido em vez de sair curado nesse negócio. Então, as minhas primeiras críticas aí ao conteúdo, eu tentei descolonizar um pouquinho esse conteúdo, pelo menos, né, pegando os princípios do Alain de Botton, que eu acho que são interessantes, mas aplicando eles com arte aí não europeia, né? E arte brasileira e arte recente, né? Bem assim, bem recente. Então, acho que essa é a minha contribuição. E o Alain de Botton, ele é responsável aí pela maior parte do conteúdo da School of Life, que é um projeto interessante, Escola da Vida, e tem, em geral, um conteúdo bem interessante sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre vida, sobre muitas coisas. E acho que tem School of Life aí, várias aí pelo mundo, e acho que vale a pena vocês olharem. Conheço esse projeto na Inglaterra, agora tem no Brasil, tem na Vila Madalena. E então aqui, eu não sei se está... Não, o livro dele não é School of Life, mas muitas das publicações está escrito School of Life nelas. E então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 7 fragilidades psicológicas e algumas ideias aí sobre como a arte pode nos ajudar a remediar essas fragilidades psicológicas.
Esse é o livro Oi, Márcio Koprowski, Oi, Neri Frulini. Esse é o livro de onde eu tirei parte desse conteúdo, parte, né, uma combinação, aí é um conceito do Alain de Botton, mas que eu tentei dar uma descolonizada, como eu falei, e estou apresentando com artistas, Oi, Ulisses, e com artistas completamente diferentes dos artistas que ele tem no livro dele, que simplesmente eu acho que não é mais a minha, de ficar só olhando arte antiga, e ainda mais quando o assunto é arte-terapia. E quem me conhece já está entendendo um pouco a pegada e o meu espanto. E aqui eu coloquei, tá, 7 fragilidades psicológicas que a arte pode remediar. Eu estou vendo que tem mais gente no Instagram do que no YouTube, mas no YouTube eu estou mostrando os slides, vou mostrar as obras, tá, que eu vou compartilhar aqui. Oi, Grácia Monteiro. Espero ter pronunciado corretamente. Bom, acho que a primeira fragilidade psicológica que o Alain de Botton aponta no livro dele é o esquecimento, tá? Então, né, ele fala, a gente não consegue reter experiências, essas, né, a gente, pela nosso próprio funcionamento, as experiências são fugidias, e a arte pode vir como um corretivo para essa memória fraca, porque ela de alguma forma preserva, né, documenta a memória, ela torna esses frutos dessas experiências, né, memoráveis e renováveis, é como se fosse um mecanismo para conservar em boas condições essas preciosidades aí pelas quais a gente viveu e historicamente, né, e ela também pode tornar essas experiências públicas e acessíveis. Então, acho que isso é uma das funções da arte, né, que é essa rememoração. E aí eu coloquei aqui como exemplo um trabalho da Mary Read Kelly, que é um trabalho onde ela resgata ali, ela quer falar um pouco sobre a Primeira Guerra, mas ela quer colocar na Primeira Guerra, ela quer resgatar algo que, né, a vida das prostitutas, e ela praticamente não encontra documentos, não encontra nada que tenha documentado a vida das prostitutas na Primeira Guerra. Ela se encontrava com soldados, ela tem uma série de memórias e presenciaram muita coisa, mas ela não conseguia. Então, aí ela rastreia, e uma coisinha ou outra que ela encontra, um recibo de uma compra de supermercado, uma anotação de um diário, assim, muito esforço, mas às vezes ela tem que usar a imaginação ali dela de artista para comunicar o que teria sido, né, a vida dessas prostitutas na Primeira Guerra. Então eu coloquei aqui o trabalho da Mary Read Kelly, e é um exemplo, né, do papel da arte em lidar com essa fragilidade, né, que é o nosso, né, o nosso esquecimento, a nossa incapacidade, né, de documentar, de memorizar, e às vezes de publicar, né, de tornar público algo que pode ser esquecido. Então, esse é uma artista excepcional, uma artista que faz parte aí do nosso curso Olhar Contemporâneo. Eu trouxe esse slide e estou, né, dando uma reconfigurada total aí na proposta do Alain de Botton, porque se você for ver o que ele colocou como esquecimento, quer ver? Acho que é o Monet. Deixa eu ver aqui o que ele colocou. Não, é o Constable. Ele colocou o Constable e colocou o Vermeer e colocou o Jean-Baptiste Renaud. Tá? Então, eu estou dando uma boa hackeada aí no conteúdo dele, mas acho que é importante a gente fazer essa descolonização e do ponto de vista da ideia ali, do conceito. Aliás, eu poderia até fazer o meu próprio aí, acho que se eu for fazer a minha própria, de quais são as 7 fragilidades que a arte pode remediar, teria outra cara, mas vamos aproveitar para compartilhar esse material bacana do Alain de Botton. Já quase derrubei ele, mas eu estou aqui falando porque eu admiro, acho que é interessante. E, bom, vamos para a segunda fragilidade, que é a desesperança. Tá? E aí, né, acho que é um pouco da nossa natureza, a gente tende a perder a esperança, a gente é sensível demais ao que tem de ruim na vida. Deixa eu virar aqui um pouquinho.
ao que tem de ruim na vida, e a gente perde algumas chances legítimas de, enfim, de sucesso, né, de oportunidades, porque a gente, né, acha que não é razoável seguir em frente com algumas coisas. Então, a arte, de alguma forma, é um provedor, né, de... Oi, Fernando Correia, seja bem-vindo. É um provedor de esperança. A arte mantém à vista as coisas alegres e agradáveis, né? Então, às vezes, né, eu tenho alguns clientes, você conversa com eles, passa um dia duríssimo, trabalha 12, 14 horas, você chega em casa, você vê uma coisa alegre, você vê uma coisa agradável. Aquilo, né, de acordo ali com Alain de Botton, é uma das funções da arte em termos de, né, de preservar a esperança, a gente não cai no desespero. E eu coloquei aqui como exemplo algo que anima, que alegra muito, né? Acho que você vê uma exposição assim da Beatriz Milhazes, tem aquele festival de cores, aquela coisa meio tropical, aquela coisa meio carnavalesca, e aquilo dá uma... Ela meio nesse sentido que o Alain de Botton apresentou, ela dá uma, né, uma levantada, uma vitalizada na gente, na nossa esperança, né? Então, né, ela faz essas pinturas, né, abstratas, e algumas, né, enfim, isso a gente pode debater. Tem gente que fala que é né, um recorte ali do barroco, ou do carnaval, ou do tropicalismo, né, ou algo tropical, e às vezes, né, parecem flores, parecem plantas, mas, né, nessa descrição aqui desse material, desse artigo crítico que a gente pegou, é descrito ali como abstratas, e que certamente agradam aos olhos, e às vezes parecem mandalas, às vezes parecem arabescos, parecem, né, rosas, com detalhes pintados, joias. Eu vi uma instalação uma vez dela, né, que é um monte de joias penduradas, então você está desesperado, num sentido muito literal, né, sem esperança, né, desesperançado, num sentido assim muito literal, de encher o olho de, né, coisas coloridas, e tudo de acordo com Alain de Botton, aquilo tem um efeito de levantar a gente, e é das nossas fragilidades psicológicas aí, que a arte pode ter um efeito de nos... de remediar, né? Então, a terceira é o sofrimento, e a gente tem, né, esse risco, algumas pessoas até meio propensas, né, tem fases na vida onde eu tenho que fazer né, um ritual né, às vezes você já acorda assobiando, já acorda feliz e dando risada, às vezes você acorda e você tem que fazer um ritual né, para lidar com o sofrimento, para lidar com a angústia do dia a dia, da rotina, e aí às vezes, né, muita ansiedade, a gente está vivendo num período assim, de muita ansiedade, às vezes a gente não sabe se o nosso sofrimento é o sofrimento, né, de outras pessoas também, e se isso é normal, né, tem pânico, e aí né, ele coloca que a arte tem essa função, esse poder de alguma forma ajudar a gente a compreender que outras pessoas passam pelo mesmo sofrimento, e ajudar a gente a elaborar esse sofrimento. E uma vez que você elabora e você identifica que outras pessoas passam, isso de alguma forma ajuda, né, a lidar com esse sofrimento. E então ela é né, como se fosse né, a arte tem um papel de se tornar uma fonte de dignidade para o sofrimento. Ela lembra, né, que tem uma certa legitimidade para esse sofrimento, e aí possivelmente, né, diminui esse pânico. E aí eu vou mostrar aqui, tem uma obra da Vita Evangelista, que é uma artista incrível, que é uma aula extra ali do nosso curso, tá? Então ela não faz parte dessas 15 aulas, mas é uma aula que está pronta, dependendo da situação, às vezes a gente dá essa aula como uma aula extra, e essa obra chama-se Passo Adiante, e a Vita Evangelista é uma artista que teve, enfim, questões aí de saúde, questões hormonais, e aí acho que dentro desse princípio, né, de aliviar o sofrimento, se você não vê esse tipo de obra, e aqui está vendo, você tem acho que é uma sonda, né? Eu fiz uma boa conversa com ela, mas agora não me recordo, acho que é uma sonda, então é o próprio corpo dela, que a gente vê o órgão atrás, tá? E na frente você tem né, tipo uma máscara do homem branco, hétero, loiro, tudo, então você tem ela até coloca esse corpo, né, esse abdômen perfeito, tudo isso, então
é o estereótipo e a realidade, né? Então, o artista tem compaixão pelas mesmas coisas que o público, nesse caso. Não sei se compaixão, acho que não sei se compaixão, mas eu acho que ele tem um, ele tem um sofrimento que uma vez que ele né, revela esse sofrimento, o público olha e fala, poxa, eu não sou o único a passar por isso. E aí você sai daquele lugar de solidão e isso mitiga, né, suaviza um pouco o sofrimento. Talvez possa ser, acho que é uma outra forma de colocar o que você colocou aí, Fernando. E, então aqui ela fala, né, então se tem, por ter uma questão de natureza, né, é uma artista aí que eu recomendo vocês pesquisarem, é Evangelista, anotem aí, que tem gente que assiste a nossas lives com caderninho, então, Evangelista, pega o caderninho aí da Arte Conecta e coloquei aqui no YouTube o nome da artista, tá? Vita Evangelista, e aí nessa obra ela coloca esse contraponto entre a situação hormonal e a situação de saúde dela, e esse estereótipo que é sempre forçado na gente do que o sistema aí considera padrão. E aí tem um sofrimento muito grande, porque a condição dela e a condição padrão tinha uma boa lacuna aí de desencontro, né? Boa noite, Lela. E tinha uma boa lacuna de desencontro, e isso gera, né, ruído, gera sofrimento. À medida que ela vai e faz a obra, e ela começa a elaborar e a compartilhar a situação dela e tudo, isso ajuda que outras pessoas que estejam passando por uma situação parecida, de alguma forma, se acalmem um pouco, né? Oi, Magro Arte. E, bom, seguindo, a quarta fragilidade psicológica que o Alain de Botton coloca é o desequilíbrio. Ele fala que a gente é desequilibrado e que a gente deixa de enxergar os nossos melhores aspectos, né? Que a gente não é só uma pessoa, a gente é feito de múltiplos eus, e a gente reconhece que alguns deles são melhores do que outros. Oi, Lu Pegoraro. E aí, quando eu estava estudando isso e preparando aqui o material para vocês, isso me lembrou muito de um cliente empresário ele comanda uma empresa aí que tem, se não me engano, 14 mil pessoas que trabalham para ele, e a gente estava no carro conversando, e eu falei do trabalho que eu estava fazendo com os pichadores, né, mais especificamente ali no meu trabalho com o Cripta de Jana, e aí eu coloquei aqui como exemplo de obra do desequilíbrio. E aí ele falou, cara, eu quero comprar, assim, na hora ele quis comprar, né, porque ele falou, eu sou uma pessoa rebelde, que questiona o sistema e que tem um monte de coisas para dizer, mas eu não posso porque eu tenho a minha empresa para tocar, eu tenho, né, então ficou claro que, assim, tinha uma espécie de desequilíbrio interno entre o que ele gostaria de ser e o papel que ele tinha que tomar, né? Então ele falou que, né, já que eu não posso ser esse bad boy, esse rebelde que critica o sistema, tudo, eu vou apoiar e vou comprar a obra de um e ter a obra dele em casa. Então, né, a arte, nesse sentido, ajudou ele a equilibrar, né, essa situação de desequilíbrio, né, das diferentes facetas aí da personalidade dele, né? Então, isso é uma obra aí da série Código de Conduta, né? Tem as várias palavras-chave aí do Código de Conduta dos Pichadores na Rua, com a letra do Cripta, essa letra que que ele ficou conhecido aí como pichador. Então, acho que esse é um caso né, onde a arte ajuda a aspirar uma espécie de equilíbrio aí entre os diferentes aspectos da personalidade. Aí a gente vai para o nosso quinta fragilidade psicológica, que é o desconhecimento de si mesmo. E aqui o Fabrício, nosso designer, que é muito criativo, né, deixou a palavra quebrada aí, ele não gosta de seguir as convenções, então a palavra ficou assim, intencionalmente assim, e aí o que é? É difícil que a gente, né, que os outros conheçam a gente, é difícil para a gente mesmo se conhecer, e às vezes tem aspectos da gente mesmo que a gente vai descobrindo aos poucos, e a arte ajuda nesse processo de
fazer, né, com que a gente se conheça, ela é como se fosse um guia para o autoconhecimento, né? Ela pode ajudar a gente a identificar o que é central na gente, o que é performance, o que são códigos, e isso é muito muito rico, né? Boa parte das nossas características não são acessíveis à linguagem, então a arte vem com esse potencial de linguagem. E aqui eu coloquei como exemplo uma exposição que eu recomendo vocês olharem, quem está com um caderninho aí de arteiro, pega e anota essa exposição no Grupo Usbal, tá? Chama-se Masculinidades, Revelação pelas Lentes. Tá, então é uma pesquisa, a gente vê muito sobre o feminino, que já vem trabalhado há 100, 150 anos, mas a gente vê pouquíssimo sendo feito sobre o masculino, e isso foi uma exposição relativamente pequena, que depois foi para o Barbican, que é um centro cultural grande em Londres, né, o Grupo Usbal é um centro cultural menor, e aí é interessante, né, que para os homens, para nós, assim, às vezes, entender quais são os códigos, entender quais são os arquétipos e tudo, a gente simplesmente já segue, né? A gente não para refletir sobre isso. E aí, de repente, você vê nessa exposição, né, os diferentes tipos de masculinidade, de expressões da masculinidade, e aí isso, acho que, né, vendo essa exposição e conversando sobre essa exposição com alguns colegas aqui da equipe da Colecionista e amigos, a gente começa a identificar essas diferentes, é o que né, um dos artistas, ele chama de o teatro da masculinidade, né? Quando é que é uma característica criada e forçada e performada, quando é que é algo natural, quando é que é algo espontâneo, então gera um deslocamento, gera um distanciamento que permite que a gente descubra mais sobre nós mesmos. Então essa é a quinta fragilidade psicológica, e que a arte entra como uma espécie de guia para esse autoconhecimento, nesse caso sobre códigos e arquétipos de gênero, né? Aí depois a gente tem a sexta fragilidade, de acordo com esse livro Arte como Terapia, do Alain Botton, e fala sobre um desligamento, no sentido assim de uma alienação, e o quanto esse desligamento, essa alienação, pode ser detrimental, pode ser comprometedor para o nosso crescimento pessoal. Tá? Então, ele fala que a gente rejeita muitas experiências, a gente rejeita pessoas, a gente rejeita épocas e lugares que têm muito a oferecer para nós, porque a gente é apresentado isso na embalagem errada ou no momento errado, e aí a gente não consegue estabelecer uma ligação, né, com essa experiência, com essa cultura, com essa época, com essa pessoa, e aí isso gera esse desligamento, essa alienação, que é algo que também pode ter, né, um efeito psicológico. E aí eu trouxe aqui a obra da maravilhosa Rosana Paulino, tá, que é uma obra que trata muito dessa questão racial, né? Eu vejo muita gente, às vezes, querendo se trabalhar do ponto de vista de letramento racial e não sabendo onde ir, não sabendo com quem falar, não sabendo onde encontrar ambientes mais diversos, né? Hoje, inclusive, a gente fez uma movimentação em termos de aumentar a diversidade aí na nossa comunidade do olhar contemporâneo, então a Rosana Paulino, né, tem um trabalho riquíssimo, palestras incríveis, recomendo vocês, né, depois dessa live, para tudo e pega, puxa, as palestras dela no YouTube, são maravilhosas, e aí, né, nessa exposição, por exemplo, né, tem essa imagem que você vê no fundo, que são retratos de brasileiros, né, de tipos de brasileiros, né, então isso são fotos de um francês chamado Auguste Stahl, do século ali 19, e aí ela recorta, né, essas fotos, né, como se estivesse, né, recompondo né, e brincando com essa questão dos tipos de brasileiros, né, como se ela tivesse, né, esse princípio da colagem, um pouco, né, dos tipos de brasileiros, e aí você reconecta, né, com pessoas, com lugares, com épocas, com culturas que você estava alienado. Se você está alienado, você está, né, numa bolha, você não está com uma sensibilidade 360 do que está acontecendo na vida. Isso tem um efeito psicológico em algum momento, né, uma consequência. Aí depois, aqui, o sétimo, tá, acabou ficando numerinho 3, mas é 7, que é a indiferença.
Então, essa sétima fragilidade psicológica, né, outras palavras aqui que eu coloquei para a gente refletir, é como se fosse indiferença no sentido de um desalmamento, né, de um esvaziamento da nossa presença e da alma, de uma indiferença no sentido de um déficit ali, de um comprometimento né, de apreciação. Então, a gente não aprecia mais, é algo que a gente entra no hábito, a gente falou um pouquinho sobre isso naquela primeira aula, onde eu falo, boa noite, caçamba voadora é Ângela, né? O nome o arroba não ajuda a gente a lembrar, a gente tem que trabalhar a memória, é bom porque quase nada faz a gente trabalhar a memória hoje. Então, obrigado, Ângela, pela oportunidade. E aí, então, a gente tem, né, a gente viu naquela questão da neurociência, na primeira aula, e a gente, né, o quanto o papel né, o cérebro tem um sistema de gestão de energia, o cérebro gasta muita energia para que a gente desenvolva hábitos. Uma vez que a gente desenvolva hábitos, esses hábitos poupam energia, e a gente acaba, né, isso é fundamental para a gente sobreviver, senão a gente não consegue dirigir, se cada vez que a gente fosse dirigir, ou se cada vez que a gente fosse falar inglês ou francês, outra língua, a gente tivesse o mesmo esforço da primeira vez. Então, eles são fundamentais, mas isso também gera uma indiferença e uma insensibilidade, né? Então, né, aqui nas anotações fala, né, que a familiaridade nos insensibiliza. A gente vive num mundo dominado pela mercantilização, que dá destaque, né, ao glamour, e por isso muitas vezes a gente fica insatisfeito, a gente acha a vida monótona, e a gente vai, né, sendo consumido por uma ideia de que tem outra coisa melhor acontecendo em outro lugar, e a gente passa indiferente ao que está acontecendo ali no nosso dia a dia. O Ivan, sociais, e eu vou chamar vocês pelo arroba, hein, gente? Caçamba voadora, Sueli Espicalquis. E aí a imagem que eu coloquei aqui, que eu achei que era muito legal ali para ajudar a gente a refletir sobre essa sétima fragilidade psicológica, é essa imagem do Cildo Meirelles, né, porque o Cildo Meirelles, ele, né, Coca-Cola, hoje a gente não vê mais isso, praticamente, né, mas existia uma época onde a gente tinha essas garrafinhas de Coca-Cola circulando com abundância ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente nem via mais ela. E aí ele vai e coloca essas frasezinhas, né, isso, ela colocou, o sofrimento é muito retratado pela Frida. Boa, obrigado, Lela. E acho que pode ser uma artista ali interessante. Eu estava querendo pegar artistas mais recentes, assim, dos últimos, sei lá, 10 anos, né, apesar de que eu coloquei a garrafa do Cildo, e estava tentando, né, dentro do possível, pegar artistas ali brasileiros, mas acho que a Frida é uma boa referência também. E aí o Cildo, né, quando você pega uma garrafa de Coca-Cola que você olha diariamente, e essa garrafa de Coca-Cola que você olha diariamente, você normalmente não vê nada, ele vai lá e tem esse trabalho dele, que se não me engano chama inserção nos circuitos ideológicos, né, onde você, uma vez que a garrafa está vazia, você não vê nada, quando você enche, você vê alguma coisa, você ganha uma consciência sobre a distribuição da Coca-Cola, sobre o sistema capitalista que você não tinha antes disso, e não só isso, ele faz toda a infraestrutura de distribuição da Coca-Cola trabalhar para ele como artista, né? Acho maravilhoso. Essa é um grande artista, aliás, está super homenageado aí no Cahiers d'Art, que é essa publicação francesa que saiu, se não me engano, na semana passada. Então, um dos nossos, na minha faculdade de História da Arte, eu fiquei 5 anos estudando História da Arte, tinham 2 artistas brasileiros, a minha formação foi na Inglaterra, um deles era o Cildo Meirelles e o outro era o Hélio de Sica, né? São os 2 artistas brasileiros aí que chamaram a atenção dos historiadores ingleses que fizeram o conteúdo ali da minha faculdade. E aí, retomando, quem chegou agora pode voltar e ver depois, né, ver se vai ficar gravado, mas quais são as 7 fragilidades psicológicas que a arte pode remediar? Então, esquecimento é a primeira, desesperança é a segunda, sofrimento é a terceira, desequilíbrio é a quarta, desconhecimento é a quinta, desligamento é a sexta, e indiferença é a sétima. Isso de acordo com o Alain de Botton, tá? Que é esse pensador aí francês. E aqui, traduzindo Invisível, colocou: o sofrimento fez parte da minha produção, especialmente uma série de pinturas chamada Violação. Fazer, de certa forma, me curou. Isso tem algumas histórias boas aí de como a arte ajuda a curar.
É uma boa, obrigado aí por compartilhar, Traduzindo o Invisível. E, então, de acordo com Alain de Botton, com esse livro Arte como Terapia, essas são as 7 fragilidades psicológicas. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a live 42 da nossa série Arte Conecta, onde eu compartilhei aí um pouco do que eu acredito serem, né, um conhecimento importante para a gente fazer parte aí dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Acho que se a gente entende o trabalho do Cildo, se a gente entende Rosana Paulino, se a gente entende essa exposição no Grupos Bound sobre masculinidades, se a gente entende as polêmicas todas do Picho, dos dois lados, as questões, né, de trans, né, a Vita Evangelista fala que ela é pós-binária, né, e o Beatriz Milhazes e a Mary Reid Kelly, eu acho que a gente está se aproximando bastante aí dos 3%. Então, hoje a gente viu um pouco sobre arte como terapia, no conceito do Alain de Botton, conhecer um pouquinho mais sobre as ideias do Alain de Botton e a School of Life, que é o projeto dele. Vimos essas 7 fragilidades psicológicas e como é que a arte pode nos ajudar a remediá-las. E aqui, na próxima quinta, às 8h30, tá, dia 16, depois de amanhã, a gente dá sequência aí com mais uma dos nossos episódios da Arte Conecta, e eu vou pegando esse conteúdo aí de acordo com espontaneamente, né, a ideia para esse conteúdo de hoje veio numa festa aí que eu estava sexta-feira à noite, e me apresentaram para a prima do Alain Botton, aí eu lembrei disso e falei, opa, e o Magro Arte, vou ver de novo depois, gostou das informações, a Magro Arte, e o Lu Pegoraro 5, que bom que vocês gostaram, Juna, que bom que vocês gostaram, então fico contente, e tem muita coisa para compartilhar, tem muita coisa, e toda terça e quinta, então é uma alegria, eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque acho que quando a gente ensina, né, quando a gente repassa uma informação, a gente melhora a retenção nela, uma das formas de se aprender melhor é ensinar, e então, para mim é uma alegria compartilhar isso com vocês e fico contente aí que vocês estejam aproveitando. Peguem o caderninho, vão anotando essas dicas, pesquisem depois da aula, e a gente está com um fórum aí né, por enquanto esse fórum é para as pessoas que fazem parte do curso, mas a gente pode ir, enfim, trocando ideias aí no Instagram. Então é isso, gente, boa noite, espero que vocês tenham curtido, quinta-feira tem mais.